você é uma pessoa que tem muita propriedade para fazer uma comparação de quadros, né, daquela época com hoje. Então, eu te vi falando uma coisa que me deixou surpresa. Eu falei, olha, ela pode falar isso, né? Porque ela pisou lá e pisa aqui hoje. Então, você falando que você viveu o tempo da censura, mas que hoje é muito pior. O tempo do É, politicamente correto, né? é pior. Porque naquela época você sabia o que você podia fazer e o que você não podia. Tava claro, Os sabe? limites eram Os claros, limites né? eram muito claros. E hoje não é tão claro assim, né? E hoje tudo é muito perigoso. Qualquer coisa que você Qualquer vai falar, deslize já era. qualquer coisinha que você falar. Um tweet errado que você deu. Eu já fiz vários. Eu sou rainha dos foras no Twitter. Eu até parei de frequentar o Twitter, digamos assim. Nossa, aquilo ali é um Ah, esgoto. mas você faz bem, né? Porque eu Saúde fui mental. cancelada tantas vezes, quebrei a cara tantas vezes. E algumas vezes de uma maneira muito ridícula, assim. Um exemplo só de uma. Vou dar um exemplo um domingo de manhã, acordei, olhei no Twitter, estava do Marcelo Bretas, o juiz da Sim. Lava Jato no Rio de Janeiro, colocando que ele trabalhou na infância, na loja do pai dele, ali no mercado, na Rua da Alfândega, eu acho. Sim. E aí eu me lembrei da minha infância. E era domingo de manhã, eu sou péssima de manhã. Sabe, eu não sou nem um pouco inteligente de manhã. E estava eu lá, distraída, falei, eu também. Trabalhei no armazém do meu pai, foi tão legal. Eu escrevi isso, retuitei o Marcelo Bretas e escrevi. Para mim também, eu também trabalhei desde cedo no armazém do meu pai, foi muito legal. Eu, meu pai e minha mãe, eu vinha da escola, fazia o dever, depois eu era entregadora do armazém. Eu tô procurando crime ainda. Só para entregas ali pertinho e tal. Meu pai fazia as entregas mais distantes e eu fazia as mais próximas. Nossa, coloquei isso no Twitter e relaxei. Era um dia, eu gosto muito de futebol, e era o dia de uma decisão de um campeonato qualquer. E meu filho, que nem é chegado muito assim a futebol, não liga muito, foi convidado para assistir essa disputa na casa de um amigo e era longe. Para mim, tudo em São Paulo é muito longe, porque ainda não domino a cidade direito. E aí era uma coisa tipo Morumbi, sabe? Era longe. Sim. Aí a gente foi para a casa dele e eu não me envolvi mais com essa história. Eu escrevi isso, Nem olhou não o olhei celular. mais. Às 7 da noite, quando a gente voltou para casa, 8 da noite, eu era uma pessoa que não só defendia o trabalho infantil, Nossa. como eu não tinha a menor pena, a menor compaixão, a menor empatia pelas crianças que perdiam a digital descascando castanha ou catando castanha. Eu nem sabia que tinha criança catando castanha, que ninguém perdia a digital catando castanha. Eu simplesmente não defendi trabalho infantil você só nenhum, lembrou eu da sua defendi a infância. minha história. Ainda expliquei isso. Eu ia para o colégio, depois do colégio, eu morava na mesma rua do armazém do meu pai. Meu pai tinha um armazém. Então, eu nasci naquele armazém. Eu me criei naquele armazém. Então, a gente saía, coisa de árabe, né? Um armazém cheio de... Tinha tudo e tal. E aos domingos, eu ainda ia visitava minha avó, que era a avó do Gabeira também, e que tinha um armazém em Gabeira, que era o armazém do meu tio Paulo. Eu também... Eu sempre gostei de balcão, eu gostava daquilo. E aí, contei essa história. E fui massacrada, assim, das pessoas me ligarem falando, não se aborreça, pessoas assim, amigas e tal. Gente que eu nem esperava que fosse ser solidário a mim, sabe? E teu filho, quando viu, falou, meu Deus, Ele levou um susto também, porque foi um susto, Bobeira. entendeu? Porque E cai não pra era... cima dele, às vezes, também, Claro. né? Cai Né? muito pra cima dele. Nossa, ele é xingadíssimo por minha causa, coitado. Mas- a minha neta, Ei, aí mãe, diziam vamos sair do isso. Twitter. Tomara que a sua neta não tenha que trabalhar no trabalho escravo. Não, eles fazem um malabarismo É uma semântico. tristeza Um negócio aquilo. Eu surreal. nunca falei, nunca defendi que ninguém trabalhasse. A nossa história era uma história familiar. Eu era filha única na época, não tinha nem minhas irmãs tinham nascido. Então, a gente era assim, eu, meu pai e minha mãe, só tinha gente. O dia que meu pai fazia compras para o armazém, que era as segundas-feiras de manhã, o armazém fechava, só abria meio-dia, entendeu? Porque não tinha empregados, não tinha nada, era só Coisa gente. simples ali, né? Era uma coisa familiar, uma empresa familiar. Por isso que eu senti empatia pelo que o Marcelo Bretas falou, porque ele também contou uma história parecida.